Seja bem-vindo. A Stephanie Alves vai fazer a primeira pergunta para você. Obrigada, Mauro, pela gentileza. Bom dia também para Heródoto Barbeiro. Muito bom dia, Cury. Obrigada por nos atender aqui. Cury, eu vou começar uma pergunta bem direta. O senhor está propondo aí mudar o Brasil para um sistema semipresidencialista. Como é que isso funcionaria na prática? Por que o eleitor deveria confiar nessa mudança logo no seu primeiro mandato? O que mudaria nas nossas vidas para valer? Bom, nós precisamos provocar o Congresso de presidencialismo para semipresidencialismo. Um grande amigo meu, que é o Ives Granda, e o Ives, nós já demos várias palestras juntos, eu e ele temos a mesma tese. Os 20 países que mais se desenvolveram, só um foi presidencialista, o resto foram parlamentaristas. Por quê? Nós temos que provocar o Congresso para que possamos mudar o regime, para que o presidente fique no estratégico, Forças Armadas, política externa, e o primeiro-ministro tem que gerir essa nação com responsabilidade, eficiência, uma mente capitalista e um coração social. Caso contrário, nós vamos ter um super-presidente que não entende nada de agricultura, nunca plantou uma horta e vai definir o futuro da agricultura do Brasil, que nunca colocou seu capital em risco para montar um comércio e vai definir o futuro do comércio ou da indústria. Então nós temos que ter um especialista, um grande gestor, e até brinquei com o Tarcísio, alguém do nível dele, tá? Como primeiro-ministro. A partir daí, se ele for ineficiente, se ele for corrupto ou impopular, uma moção de confiança, o Congresso o destitui e o presidente nomeia outro primeiro-ministro, consequentemente, sem trauma para a nação, como ocorreu na época do Collor e da Dilma. É muito mais inteligente, muito mais eficiente, mas tem que provocar o Congresso. E eu provocaria, porque eu não sou ameaça nem para a direita nem para a esquerda, tenho amigos em todos os lados. Heródoto, bom dia para você. Bom dia. Doutor Cury, tem um fator interessante na política brasileira, que nasceu lá na época do Getúlio Vargas, que é chamado populismo. E o populismo está cada vez mais intenso no nosso país. Ou seja, os políticos fazem propostas, sugestões miraculosas e depois, quando chegam no poder, simplesmente esquecem. Ou seja, a gente não tem ainda essa questão que você lembrou no parlamentarismo. Ou seja, eu fui eleito por um programa e eu vou colocar esse programa em execução, e se eu não colocar, o eleitor vai pegar no meu pé. Onde é que nós vamos chegar nisso? Se é que um dia a gente vai chegar nisso? Heródoto, você é uma mente brilhante, um ser humano de raro quilate. Nunca vi uma espécie que promete tanto e cumpre tão pouco. Eu nunca encontrei um ambiente tão tóxico como a política. Isso é um manicômio global, e não apenas aqui no Brasil, mas no mundo todo. A Europa está em chamas. A Europa era de consenso, há tanta respeitabilidade, mas está totalmente polarizado. Bom, o que acontece é que se não houver um programa muito claro, o eleitor não tem como cobrar. Veja bem, Lula prometeu picanha. Se cada brasileiro comesse a picanha de um boi, era o fim da raça bovina no Brasil. Ele nem fez as contas. E os que criticam Lula nem pensaram também nesses números. Prometer é muito fácil, mas é uma irresponsabilidade. Porque todo presidente, e aliás, todo governante, todo executivo, é um empregado da sociedade contratado pelo voto com prazo determinado para ser despedido. E para mim a reeleição é um câncer, porque você já entra pensando em auto-perpetuar-se no poder. Se tivéssemos o fim da reeleição, inclusive para deputados e senadores, tá? Deputados pelo menos 2 mandatos, senadores apenas os mesmos 8 anos, e sem reeleição para executivo. Um programa definido, com metas muito claras, e aí um gestor como primeiro-ministro deveria cumpri-lo à risca. Se não cumprir, ele tem que mostrar para a sociedade, olha, não conseguimos cumprir por essa e por aquelas variáveis econômicas e políticas. Mas tem que acabar com esse fim dessas promessas absurdas. Eu sou de fora da política, Heródoto. Eu não dependo do poder. Eu tenho uma situação privilegiada, melhor do que todos os candidatos à presidência. Você viu, eu nunca gosto de colocar o que eu tenho. Eu sempre tive uma vida discreta, raramente dei entrevista. Uma vez ou outra dei entrevista para você. Mas eu sou de fora da política para convidar os melhores especialistas do país, não apenas da direita, mas também convidar alguns que estão no governo, como o Renan Filho,
o José Múcio, que é meu amigo, entendeu? Acho que o Alckmin, inclusive, eu já ajudei ele no momento que ele perdeu o filho, poderia não ser o ministro da indústria, eu não entendo de indústria, entendeu? Poderia até ser o ministro da saúde, uma telemedicina revolucionária para atender em meia hora uma criança com diarreia e com vômito de madrugada, que mora na periferia ou que mora na zona rural. Assim nós vamos desafogar o SUS e resolver 80% dos problemas pela telemedicina. Candidato. Nós tivemos precisamos de convidar os melhores especialistas, parar de prometer mais e seguir à risca um roteiro programático. Aqui na Nova Brasil, a gente segue ouvindo o candidato Augusto Cury, candidato à presidência da República pelo partido Avante. Agora, o senhor falou de questão de promessas, mas o senhor apresentou um plano de governo, como todo candidato precisa apresentar, e no seu plano, o seu plano diz, por exemplo, que haverá uma diminuição gradual da dívida pública. Gradual quanto? Que meta o senhor tem de diminuição da dívida pública até o final do mandato e como atingir essa meta? Você viu que eu não prometi os déficits zero. Meu sonho é o déficit zero. Nós temos cerca de 50 mil pessoas com cargos comissionados. Nós temos que, para diminuir dívida pública, precisa de superávit, não precisa nem de déficit zero, precisa de superávit. O ideal seria o superávit. Mas tem uma bomba fiscal ano que vem gravíssima. O que o Lula vai deixar é muito grave. Parafraseando Winston Churchill, sangue, suor e lágrimas. O ano que vem nós temos que fazer muita economia. Segundo o Banco Mundial, se nós otimizarmos os processos, inclusive os índices de eficiências dos planos sociais, e ter uma administração mais enxuta, nós podemos economizar de 2% a 7%. Veja bem, nós pagamos 1 trilhão e 140 bilhões de reais no ano passado só para rolar a dívida federal. Isso é uma irresponsabilidade. Cada 1% que nós colocamos na taxa Selic por excesso de gasto do governo, nós pagamos uma fortuna. Só que esse cálculo não entra, o pagamento de juros não entra no cálculo do déficit primário. Como é que o senhor vai diminuir o déficit primário? Não entra, mas deveria entrar, porque é dívida. Veja bem, o déficit primário desse ano foi 92 bilhões até agora, entendeu? Mas é um absurdo. Nós pagamos mais de 1 trilhão se nós tivermos um governo responsável, que enxuga a máquina, que administra a máquina, que faz uma auditoria nos gastos, porque tem que ter auditoria, virou uma parafernália. E vamos chamar os melhores economistas. Aí sim nós vamos ter que abaixar rapidamente os juros. E eu vou chamar pessoas do nível de Ilan Goldfan, que foi um excelente presidente do Banco Central, inclusive Mansueto Almeida, que eu tenho conversado, e vários outros economistas, inclusive com o Mauro Benevides, que eu gosto demais, uma pessoa muito séria e muito responsável também na área. Nós vamos ter que fazer uma auditoria para enxugar a máquina, porque se não fizermos, não vamos ter juros, uma taxa Selic capaz de diminuir também esse rombo absurdo que é para a rolagem da dívida federal. O ano passado foi cerca de 60, agora nós já estamos de 90 por causa dos precatórios. Eu estudo o país, hein? Eu não sou alguém de fora. Eu era o melhor aluno de matemática no pré-vestibular. Então a minha mente é lógica, eu sei. Nós precisamos de fato diminuir e restringir e otimizar a máquina pública. Vamos voltar lá para Brasília com a Stephanie Alves. Vamos lá, candidato. Eu queria ouvir o senhor também falando, né, em análise, em auditoria. E eu queria ouvir a palavra do senhor também com relação aos nossos principais benefícios sociais que são pagos, né, entre eles o Bolsa Família, porque muitas vezes a gente vê, né, esses auxílios serem alvo de disputa nesse clima tão polarizado que a gente vive. Eu queria ouvir o senhor qual é o seu objetivo com relação aos grandes programas sociais do Brasil, o que o senhor pretende fazer com eles? Eu passei pela dor da fome. Papai e mamãe, 8 e mais 6 filhos, morávamos em 8 num quarto só. A dor da fome, a dor de não ter roupa para se vestir ou calçados, é cruel. Então o Bolsa Família, de fato, é um programa social muito importante. Só que ele tem um paradoxo. Ele ama a pobreza, mas perpetua os pobres na pobreza. Então nós temos que ajustá-lo, e vamos ajustá-lo. Quem assinar a carteira não vai perder o benefício, pelo menos por um certo tempo. Quem tiver uma MEI não vai perder o benefício, pelo menos por um certo tempo. E vamos estimular as pessoas a ter uma veia empreendedora.
Porque depois de 4 a 5 anos, o cérebro humano ele vai perdendo a capacidade de lutar pelos seus sonhos. Nós vamos seguindo a lei do menor esforço. Pô, não vou assinar carteira, não vou ter uma MEI porque eu vou perder o benefício. Então leva as pessoas a viver no cárcere do medo. E o cárcere do medo é uma prisão pior do que um presídio de segurança máxima. Então vai haver incentivos e nós vamos ajustá-los e vamos colocar, porque tem cerca de 19 a 20 milhões de famílias no Bolsa Família, é possível colocar 10 a 15 milhões de pessoas no mercado de trabalho e isso poderia revolucionar o país. Vamos abraçá-los. Eu sei o que é a dor, como eu disse, filho de escola pública, a vida inteira estudei escola pública, fiz faculdade de medicina pública, escutei mais de 30 anos as dores das pessoas, meu coração é um coração social. A minha mente é capitalista, com meritocracia, com responsabilidade fiscal, empreendedorismo, família, assim por diante. Tanto que eu sou casado, eu casei 43 vezes com a mesma esposa, com a mesma esposa. E uma das coisas que nos preservou o casamento é que a gente vive uma vida mais leve. Eu falo para ela, querida, você é admiravelmente ansiosa. Ela fala para mim, meu bem, você é fascinantemente teimoso. Então, todo mundo é meio teimoso. Então, ela é médica, eu sou médica, a gente aprendeu a entender que ninguém muda ninguém, temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Uma vida mais agradável. Você veio da universidade. Fez a carreira na universidade, tem mais de 70 livros escritos, por aí afora. Como é que a gente poderia organizar a questão dos partidos políticos que são tão importantes no sistema democrático? Olha, nós temos mais de 30 partidos, inclusive o seu. Soma aí, dá uns 30. Tem mais uns 30 na fila. E parece que passou a ser um bom negócio ser dono de partido político. Assim como era agora, até recentemente, ser dono de sindicato. Você lembra que tinha 17 mil sindicatos no país? A maior parte sumiu. Aí o pessoal achou o seguinte, acho melhor, mais rentável ser dono de um partido político. Agora, o partido político não teria que ter um programa, não teria que ter uma ideologia, não teria que ter alguma mensagem que ele pudesse levar ao longo do tempo. Você citou o Churchill aí? Na Inglaterra tem 2, 3, nos Estados Unidos tem 2, 3, na Alemanha tem 3, 4 no máximo, e aqui nós temos mais de 30. É inacreditável. Você é muito inteligente. Eu penso exatamente a mesma coisa. Partido, em muitos casos, virou um negócio, porque tem fundos partidários. Inclusive, não apenas tem o fundo eleitoral e o fundo partidário. Os que estão na frente, por exemplo, eles têm quase R$1 bilhão para gastar nessa eleição. Eles gastam 30 milhões de reais, no mínimo, para impulsionar suas imagens nas redes sociais. E o algoritmo, eu tenho mais de 15 milhões de seguidores nas várias redes, manda para 2%. 80% Heródoto não sabe que eu sou candidato à presidência, porque o algoritmo é uma ditadura e, além disso, é viciado em dinheiro. Então, eu quero olhar nos olhos do Zuckerberg e também daqueles que são donos do Google. Isso é uma injustiça, isso é ditadura digital. Esse algoritmo, ele é asfixiante. Não chega a mensagem. Então, como é que nós vamos furar a bolha? Claro que depois do debate de ontem, diante de ontem, houve uma mudança. Meu nome ganhou uma musculatura em todos os canais. Disseram que eu fui, com muita humildade, o melhor debatedor e criou-se um ambiente muito positivo, com milhões e milhões de pessoas lendo. Mas ainda é uma bolha, porque 80% a 90% está na periferia lutando com a vida para sobreviver com um custo de vida alto. Então, os partidos políticos eles estão encastelados e depende da quantidade de deputados para passar a barreira. Aí eles têm dezenas de milhões de reais para gastar. Nós temos que fazer uma reforma política. Eu tenho que conversar seriamente no Congresso para ver se a gente diminui o número de partidos, pelo menos para uma meia dúzia, porque essa quantidade enorme faz com que o Brasil seja loteado. Mas eu não sei se eu teria tal capacidade num mandato, porque para mim, a reeleição é um câncer, É auto-perpetuação no poder. Mas 3 reformas precisam passar. O STF tem que diminuir para 8 anos, fim da vitaliciedade. Eu tenho certeza que vou conversar com eles, vários deles são leitores dos meus livros. O doutor André Mendonça falou para mim que me admira muito há 3, 4 dias, quando eu dei conferência num congresso com ele. O doutor Fachin também,
junto com a esposa. Eu sei que o Gilmar Mendes lê meus livros e vários outros lá. Vamos fazer um pacto? Porque não faz nem bem para a saúde mental o excesso de exposição. Eu sempre falei que o culto à celebridade, né, e o poder, ele asfixia a saúde mental. E além disso, eles poderiam ficar 8 anos e ir embora para nunca mais voltar. Pega o exemplo do Dr. Toffoli, entrou com 41 anos, vai sair com 75. Não é possível. Tem muita gente brilhante. O nosso tempo, se eu puder concluir a sua Tem muita gente brilhante que tem que renovar. Outra reforma é a reforma, como eu disse, para o semipresidencialismo. E outra, mudar o ministro das Relações Exteriores. Tem de deixar de ser pífio, uma situação mais branda, para ser um secretário de Estado à la Henri Kissinger, lembra? Eu lembro. Ou Marco Rubio, com poder de contrato, poder para vender os produtos brasileiros e impactar o Brasil no rol das nações. Quero agradecer muito ao candidato Augusto Cury. Infelizmente, já estouramos nosso tempo. Muito obrigado por vir aqui à Nova Brasil, por atender o nosso convite. Volte outras vezes, por favor. Sei que o senhor não tem muito hábito de dar entrevista, mas está sempre convidado a voltar. Muito obrigado por hoje. Uma honra ser entrevistado por mente brilhante como a de vocês. Muito obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Heródoto, obrigado também. Stephanie, um bom dia para você. Você que está com a gente em toda a Rede Nova Brasil, fica agora com as notícias da sua região. Obrigado, pessoal.